segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão a sua carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, uma palavrinha sobre este momento. Hoje, segundo dia desse tríduo, eu louvor e honra a nossa Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Quando a gente celebra um tríduo, uma novena, uma trezena, uma quinzena, um centenário, ou seja, são momentos para nós, meus irmãos e minhas irmãs, onde a comunidade se reúne, onde nós também nos reunimos, de certa forma, para nesses dias rezarmos em preparação para a festa, seja daquela que é o padroeiro das nossas comunidades, nossas igrejas. E assim nós vamos rezando para que no dia da festa possamos com toda alegria rezar e elevar a esses homens e mulheres as devidas homenagens, de modo especial aquela que gerou o autor da vida, aqui, a nossa Mãe Santíssima. No próximo domingo nós vamos celebrar agora a festa da Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Então, primeiramente para nós, esses 3 dias de oração, com certeza, onde pela nossa fé, aqui estamos, já queremos nos colocar aos pés da nossa Mãe Santíssima, querida e amada. E de modo especial nesse mês de agosto, mês vocacional, e Maria, podemos dizer, ela, digamos, é a mãe das vocações, ela gerou Jesus em seu ventre. Então de Maria nasce Jesus. E Jesus, de certa forma, sofreu pelo mundo, nos ensinando a cada um de nós a nos comportar
pelo nosso batismo, a sermos seus filhos e filhas, amados e queridos. E como eu disse, de modo especial, nós estamos nessa Semana Nacional das Famílias. É o momento onde nós, muitas das vezes, recorremos à nossa mãe para que ela possa vir em socorro das nossas famílias. Onde tantas famílias, infelizmente, ainda passam por tantas dificuldades. E de modo especial, essa liturgia de hoje, onde nós celebramos hoje São Maximiliano Maria Kolbe, talvez nós não conhecemos esse santo, mas foi um santo presbítero. A sua história de vida, a história de vida, porque o que levou ele a vencer o seu martírio? Vermelho, né? Era o martírio de São Maximiliano. Ou seja, ele lá, né? Ou seja, ali, digamos assim, no campo de concentração de Auschwitz, né? Naquela Polônia, né? Onde muitos judeus foram mortos. Ali naquele momento, o que ele fez? Ele se colocou, pediu para se colocar no lugar de um pai, né, de família, que ia ser morto, para defender, para que o pai não morresse. Ele pediu, deixa ele lá, né? Eu vou morrer, digamos assim, no lugar dele. Liberte esse pai de família. Então, ou seja, então aqui, São Maximiliano, de certa forma, ele vai doar a sua vida para poupar a vida daquele pai de família ali. Olha que atitude, meus irmãos e minhas irmãs, né? Ou seja, essa atitude de dar a vida, doar a vida. Jesus doou a vida por cada um de nós. E São Maximiliano, então, de certa forma, vencer esse santo presbítero hoje também com essa prova de amor, né? Para poupar, salvar esse pai de família. Então, a liturgia de hoje até vem casar justamente com esse momento, com esse tríduo que nós estamos em preparação, porque tanto pela leitura, o profeta Ezequiel, a leitura muito longa, não sei se vocês conseguiram prestar bem atenção aqui, mas depois vocês podem render de novo essa leitura, e ao mesmo tempo o próprio Evangelho, ou seja, convida a cada um de nós, nesse segundo dia de preparação aqui, a uma reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente, sobre a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, né? E ao mesmo tempo, pensando até nessa Semana Nacional da Família, a você que abraçou esse sacramento, o matrimônio, digamos, a sacralidade desse sacramento que você abraçou, né? Que vocês abraçaram, digamos assim. Então, a liturgia de hoje nos convida a fazer essa profunda reflexão, né? Primeiramente, essa fidelidade a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Deus é fiel. Deus é sempre fiel para conosco. Não podemos dizer da nossa parte sempre a essa mesma fidelidade, porque às vezes nós somos infiéis a Deus de diversas formas. Essa fidelidade, ela vai se destacando na vida, na relação, no cotidiano da vida de cada um de nós. Então, na leitura de hoje, aqui nós estamos ouvindo o profeta Ezequiel essa semana. Ele fala que é uma relação, digamos, de amor, né? Ou seja, uma relação de amor entre Deus e Jerusalém, que vai ser tida como essa noiva, como essa jovem aqui, né? Aqui relembra a origem dela, né? Teu pai era um amorreu e tua mãe uma hitita. E como foi o teu nascimento? Aí que ele falou, foi o nascimento, olha, o seu nascimento, quando tu nasceste, não te cortava o cordão umbilical. Não foste banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desse serviço por compaixão. Ao contrário, quando tu nasceste, ele te deixava exposta em campo aberto, porque desprezava a tua vida. Então, eu passei junto de ti e vi que te debatias o próprio sangue. Aí ele vai contando, né? Aí vai dizer, né? Eu te ungi com perfume, eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingiste de linho, te cobri de seda, te enfeitei de joia. Olha só, então essa é a relação, meus irmãos e minhas irmãs, é a relação entre Deus e Jerusalém. Depois eu sei que essa relação também é a relação que se dá entre Deus, entre mim, entre você
Ou seja, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, fala dessa relação do Criador para com cada um de nós, sua criatura. Porque ele que toma a sua criatura, então, toma ela, cuida dela, enfeita, ornamenta. E aqui, depois essa criatura, digamos assim, que preparada, cuidada, aqui na leitura fala que ela passa a se prostituir, essa jovem agora, ela passa a se prostituir, vai para um outro caminho, mas, ou seja, então, Deus tira essa criatura do pecado e faz com ela uma aliança. Então vai considerar tesouros, enfeitando com a cor de joias, perfumes, e essa criatura, depois de receber tudo, todo o amor, se tornar uma criatura bela, e ela, confiando na sua beleza, ela vai se prostituir. Ou seja, ela vai tirar um caminho, não o caminho que Deus quis para ela, mas um outro caminho. Olha só, um outro caminho, um caminho do pecado, um caminho da escravidão, digamos assim. Então, por isso ela quebra a aliança com esse Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Então, dessa maneira, aqui alegórica, digamos que foi mágica, com essas referências aí para o jogo em casa, o profeta Ezequiel aqui recorda também para nós, como eu disse, essa aliança que ele fez comigo, fez com você, fez com todos nós, seu Filho Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, com seu Filho Jesus Cristo, tirando a cada um de nós, digamos assim, da escravidão dos pecados, e dando a cada um de nós essas vestes novas, purificando a nossa alma da pendura em que vivimos. Então, meu irmão e irmã, Jesus Cristo nos salvou, porém, como essa mulher de hoje, infiel, que se prostitui, e por pouca coisa se volta para os ídolos, lá de barro, vai dizer que hoje existem, e que amanhã se tornarão em pó, e nos abandonamos ao amor verdadeiro, digamos assim. Talvez aqui pense que apesar, como eu disse, da nossa infidelidade, meu irmão e minha irmã, apesar da nossa ingratidão, digamos assim, o Senhor hoje ainda quer restabelecer com cada um de nós essa aliança eterna, e nos oferece hoje o seu perdão e a sua misericórdia. Porque o perdão e a misericórdia de Deus são infinitos. Então, em Maria, de certa forma, é dada, é renovada em cada um de nós a graça. Essa graça é dada em nós por sua mãe, digamos, Maria. Então, por isso a palavra de Deus hoje, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, ela vem de uma terceira leitura, daqui a pouco o Evangelho também, ela chama a cada um de nós, pensando nessa temática desse mês vocacional. Pensando nessa temática desse mês vocacional, nós rezamos pelas vocações, já rezamos pelos padres, essa semana família, próximo domingo agora os religiosos, as religiosas, os consagrados e as consagradas, e no domingo todo o povo batizado, o povo de Deus, para que esse povo agora, tomando consciência da sua missão, da sua vocação, possa abraçar aí os serviços ante a necessidade da vida da igreja. A messe é grande, mas às vezes falta trabalhadores para a messe. Então aqui a palavra hoje de Jeremias está sempre chamando hoje mais uma vez à conversão, meus irmãos e minhas irmãs, à conversão. E a Senhora nos fala de vestimentas, de seda bordada, de enfeites de ouro, prata, alimentos como mel e óleo. Isso tudo tem um significado, meu irmão e irmã. Tem um significado. Que significado é esse? A obra de Deus que se realiza na minha, na sua, na nossa alma, quando nós aderimos aos seus apelos, ao seu chamado. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo não a minha, mas a tua vontade. Foi o que Nossa Senhora respondeu para o anjo Gabriel. E o que nós nos respondemos hoje para Deus quando Ele passa chamando? Ou qual a desculpa que você tem dado a Deus quando Ele te chama para algum serviço, seja na comunidade, na vida da igreja? Qual é a desculpa? Eu não sei qual é. Não precisa falar. Às vezes nós temos desculpas. Infelizmente estamos. Não tem um tempo. Mas tem um tempo para ficar 1 hora, 2 horas no celular.
Não tem o tempo para participar da missa, mas tem o tempo para fazer outras besteiras na qual é aí, né? E troca a missa por outras. Não vou fazer isso. É um risco para nós. Aí nós estamos caminhando para a nossa perdição, não para a nossa salvação. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, tomar consciência disso, né? Precisamos nos situar no contexto aqui do profeta Ezequiel, reconhecendo muitas das vezes a nossa infidelidade, deslealdade, admitindo, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, a cada dia, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, né? E às vezes nós não reconhecemos as nossas faltas, mas vamos, de certa forma, dar essa questão e retornar a nossa vida para o coração misericordioso do Pai. Então é isso que o profeta Isaías quer falar para cada um de nós hoje. Depois caímos no Evangelho também, que tem tudo a ver, quando eu falei para vocês, da fidelidade a Deus. E a questão também mais específica hoje do Evangelho vem com essa questão, né? Tendo essa pergunta aqui que os discípulos fazem a Jesus, né? Se é permitido ou não, né? Dar a certidão de divórcio, né? A sua esposa por qualquer motivo. Todos nós sabemos que lá atrás, né? A lei permitia o homem dar a certidão de divórcio à mulher por qualquer motivo que fosse, mais banal que fosse. Digamos que a lei favorecia mais os homens e as mulheres eram mais prejudicadas, digamos assim. Por isso Jesus fala aqui, né? Porque eles falam, mas Moisés permitiu. Moisés falou que podia dar certidão de divórcio. Que Jesus responde: Moisés permitiu isso por causa da dureza nos vossos corações de homens. Então, mas claro, diante disso, Jesus retoma aqui, digamos assim, para falar dessa fidelidade, dessa união que Deus já quis quando criou o homem e a mulher, né? Se nós voltarmos lá no livro do Gênesis, né? Não é bom que o homem viva só. Vou criar para ele uma metade. Enfim, então aqui, diante desse questionamento pelos fariseus sobre alimentos, os fariseus que questionam Jesus diante da licitude do divórcio, Jesus aqui, meus irmãos e minhas irmãs, então, como eu disse, volta lá atrás, lá no livro do Gênesis, no livro da criação, para falar ali sobre este matrimônio, esse sacramento, fundamentado nesse amor indivisível. Vocês casados, antes de vocês casarem, vocês fizeram entrevista com o sacerdote, ou com o diabo que seja. Tinha várias perguntas lá que o sacerdote ou o diabo fez para vocês. Uma delas era: você aceita esse sacramento como sendo indissolúvel para sempre? Sim, sim. Vocês falaram isso? Não falaram? Falaram. Promete amor, fidelidade é por toda a vida que prometei? Sim, sim. Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus retoma aqui, lá atrás, para falar desse amor indivisível, irrevogável, entre homem e mulher, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Não separe. Então aqui, meu irmão e minha irmã, a aliança entre homem e mulher é a repetição da aliança entre Deus e o homem. A aliança que Deus fez lá na primeira leitura que nós ouvimos no Ezequiel. E às vezes, claro, para nossa fidelidade nós quebramos essa aliança. Mas, enfim, aqui é a repetição dessa aliança entre Deus e o homem. Por isso, meu irmão e minha irmã, o amor de Deus é o vínculo da perfeição do matrimônio. O amor de Deus é o vínculo da perfeição do matrimônio. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente fala de matrimônio, a gente fala de família. Não tem como falar de matrimônio sem falar de família. E a gente sabe muitas vezes a vida familiar
Hoje uma vida que está sendo bombardeada, atacada, de diversos modos, de diversos meios. E se você casar, cônjuges, família, se nós não tivermos, digamos, essa base, se a sua família não está alicerçada nessa rocha que é Jesus, de certa forma, talvez essa aliança vai acabar sendo quebrada pelas infidelidades, por outros caminhos ou outros atrativos que o mundo às vezes, a todo momento, quer incutir nas nossas famílias, no seu matrimônio, nos nossos jovens. E isso vai batendo, digamos, essa expressão, querendo furar essa bolha, para que furando a bolha possa, aí sim, chegar no seu matrimônio, chegar nos nossos filhos, e aí tudo fica perdido, tudo vira um caos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, só o amor de Deus no coração do homem e da mulher poderá, olha só o amor de Deus, né? Só o amor de Deus, digamos assim, no coração do homem e da mulher poderá fazer concretizarem essas palavras hoje aqui que Jesus fala para cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Porque Deus uniu, o homem se separe. Então só o amor de Deus vai fazer com que vocês vão poder perpetuar, digamos assim, caminhar, vencer as dificuldades, as tribulações que vem na vida de qualquer pessoa, de qualquer casal. A gente, no casamento, eu pelo menos, né? A gente fala, ou seja, vocês estão abraçando o matrimônio. E a vida do casal não vai ser um mar de rosas. Temos casais aqui, de certa forma, experientes, 30, 40, talvez 50 anos de vida matrimonial. Você mesmo, filho, pergunta para o seu pai, você percebe às vezes as dificuldades que passa a sua família? Mas seus pais, muitas das vezes, vocês percebem que seus pais são homens e mulheres de nação. E você, homens e mulheres de nação, conseguem enfrentar muitas tempestades, muitas dificuldades, até mesmo que tanto a vocês, filhos, que às vezes dão um trabalho danado para os seus pais. Às vezes, quando as duas sem dormir, que às vezes os filhos saem, não falam para onde que vai mais, né? Não obrigado a falar mais. Estou saindo, vou indo embora, vou indo, ó. Já estou indo, já fui. Né? E às vezes os pais ficam lá, né, se roendo, né, sofrendo, às vezes com as lágrimas derramadas. Enfim, mas vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Então aqui, o homem e a mulher tornam-se uma só carne quando são unidos no amor que vem de Deus, do coração de Deus. E assim ninguém pode, assim ninguém pode quebrar essa aliança, porque ela é eterna, né? Ela é eterna. Às vezes, quantos casais aí serão bodas? 50 anos, 60 anos, né? Gente, é possível ser, mas tem que estar necessário no coração de Cristo, no amor do Pai, né? Buscando a Sagrada Família, as virtudes. Então, aqui, meu irmão e minha irmã, o amor que une os dois é o motivo pelo qual o Senhor abençoa. E este amor que nos faz a ser não duas, mas uma só carne. Por quê? Sem amor, meu irmão e minha irmã, não existe matrimônio. Sem amor não existe matrimônio. É falso, se torna ilegítimo. Sem amor não existe matrimônio. Se existe, é falso, é ilegítimo, né? Só Deus, meus irmãos e minhas irmãs, e cada um dos cônjuges poderão mensurar a autenticidade da união entre os seus corações. E Deus só confirma a união quando há sinceridade, né? E boa fé. Então aqui, meu irmão e irmã, talvez pensando nesse matrimônio, né? Diante aqui, Jesus responde aqui para os fariseus, o matrimônio. Então, o que é um matrimônio? É a expressão do amor de Deus por nós, né? E diante dos argumentos dos discípulos, quando eles falam, é melhor não se casar, né? É melhor não se casar, né? Os discípulos vão falar diante disso, né? Ou seja, aqui, né? Aí Jesus, os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Aí dizer os discípulos, né? E Jesus deu uma resposta também para eles e para nós, né?
Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, ou seja, diante dessa pergunta dos discípulos, Jesus dá o entendimento de que nem todos os homens e mulheres são chamados nem preparados para o matrimônio. Sim, até para casar tem que ter dom. Infelizmente, nem todos têm esse dom para o matrimônio. Nem todos têm. Até para casar tem que ter dom. E nem todos têm esse dom. Né? Então aqui, né, ou seja, alguns não nasceram com chamado para essa vocação, como Jesus vai dizer. Outros, pelas circunstâncias da vida, também não estão aptos para vivenciar esse estado, digamos assim. Também há aqueles que se fazem incapazes, olha, e se sacrificam em função do reino de Deus. Como os padres não se casaram, mas fizeram uma aliança com Deus. É um casamento. O sacerdócio é um casamento com a igreja. Se há infidelidade, né? Se não há cumplicidade, como é que vai ser isso? Então não pode, né? Então somente estão preparados aqueles que se comprometem, digamos assim, com os encargos e responsabilidades que o matrimônio requer. Isso que é um dom, né? Então, para finalizar, meu irmão e irmã, eu coloquei aqui, né? Digamos que somente quando o homem e a mulher puderem deixar pai e mãe, isso vai assumir as exigências pertinentes, cada um é que poderá unir-se em matrimônio e assim será uma só carne. Né? Então, a palavra hoje o Pai, meu irmão, não convida. A palavra hoje o Pai convida a mim, convida você, convida a todos nós hoje, nesse segundo dia desse nosso treino aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a examinar a firmeza do compromisso que você assumiu, seja ele qual for. Examine, faça esse exame de consciência, né? Esse compromisso de autenticidade, esse compromisso de autenticidade do amor. Talvez seja um mundo marcado pela enfermidade, marcado, né, por tantas situações, pelo descarte das relações. Usou, descarta. Infelizmente a gente tem percebido muitos casos, não só de relações de namorados, mas casais, infelizmente, que usam da violência, da brutalidade. Ou seja, a mulher não casou para apanhar, ela não casou para ser agredida. Creio que quando você parte para uma relação, você parte para uma relação porque você quer uma relação sadia. Você quer uma relação que te faça bem. A não ser que você é masoquista. Não é masoquista, aquela pessoa que gosta de apanhar. Você é masoquista, adora apanhar. Aí se você gosta de apanhar, não tem problema, aí já é seu. Eu gosto de apanhar, Padre. Acho que não, né? Não é isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer o exame de consciência aí. É muito importante. O Evangelho nos convida a isso, meus irmãos e minhas irmãs. Neste mundo de descarte das orações, este Evangelho reitera a vocação do ser humano para a comunhão com o indissolúvel e para a fidelidade plena. O matrimônio, elevado por Cristo, a dignidade do sacramento, reflete a própria aliança eterna de Deus com a humanidade, com todos nós. E essa aliança que Deus quer ainda estabelecer com cada um de nós, essa aliança está sempre fundada no perdão, no cuidado e na entrega, na entrega generosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.